Então, retomando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo Realização dos Passatempos de Vrindavana. Eu vou voltar um pouco, de acordo com a marcação daqui, e depois seguiremos adiante. Tem vários versos descritivos que sem significado de Prabhupada. Então, eu vou pegar de um ponto aqui que eu estou considerando que foi da última aula que eu dei. Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos pessoais voltaram para Nilachala, ávidos para ver o festival de Hera Panchami. Kashi Mishra recebeu Chaitanya Mahaprabhu com muito respeito e, levando o Senhor e seus associados a um lugar muito agradável, conseguiu-lhes assentos. Após sentar-se, Sri Chaitanya Mahaprabhu quis ouvir sobre uma determinada doçura de serviço devocional. Portanto, com um sorriso discreto, pôs-se a interrogar Swarupa Damodara. Embora o Senhor Jagannatha desfrute de seus passatempos em Dwarkadhama e manifeste naturalmente ali munificência sublime, não obstante, uma vez por ano, lhe assoma o desejo ilimitado de ver Vrindavana. Chamando a atenção para os jardins vizinhos, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: todos estes jardins assemelham-se exatamente a Vrindavana. Por isso, o Senhor Jagannatha está muito ansioso de vê-los outra vez. Externamente, ele dá a desculpa de que quer participar do festival de Ratha Yatra, mas o que ele realmente deseja é sair de Jagannatha Puri para ir a Sundarachala, o templo de Gundicha, a réplica de Vrindavana. Ali, o Senhor desfruta de seus passatempos dia e noite em diversos jardins floridos. Mas, porque ele não levou consigo Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, Swarupa Damodara explicou: meu querido Senhor, por favor, ouve o porquê disto. Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, não tem acesso aos passatempos de Vrindavana. Nos passatempos de Vrindavana, só se conta com a ajuda das gopis. Com exceção das gopis, ninguém pode atrair a mente de Krishna. O Senhor disse: usando o festival dos carros como desculpa, Krishna vai lá com Subhadra e Baladeva. Todos os passatempos com as gopis que acontecem nesses jardins são êxtases muito íntimos do Senhor Krishna. Ninguém os conhece. Uma vez que não há nenhum vestígio de imperfeição nos passatempos de Krishna, por que a deusa da fortuna fica irada? Swarupa Damodara replicou: é a natureza de uma jovem dominada pelo amor ficar imediatamente enfurecida ao sentir-se rejeitada por seu amante. Enquanto Swarupa Damodara e Sri Chaitanya Mahaprabhu conversavam, a procissão da deusa da fortuna aproximou-se. Ela passeava sobre um palanquim dourado, carregado por 4 homens e decorado com vários tipos de joias. O palanquim também estava rodeado de pessoas que levavam sombrinhas, abanos, chamara e bandeiras, e à sua frente seguiam músicos e dançarinos. As criadas carregavam jarras d'água, abanos, chamara e caixas com nozes de Betel. Havia centenas de criadas, todas belamente vestidas e portando colares preciosos. Tomada de ira, a deusa da fortuna chegou ao portão principal do templo, acompanhada por muitos membros de sua família, todos os quais apresentavam uma opulência incomum. Ao chegar à procissão, as criadas da deusa da fortuna puseram-se a apreender todos os principais servos do Senhor Jagannatha. As criadas ataram os servos de Jagannatha, algemaram-nos e fizeram-nos cair aos pés de lótus da deusa da fortuna. Deveras, eles foram apreendidos exatamente como ladrões, cujas riquezas são confiscadas.
Aqui tem um significado de Prabhupada, vamos ouvir. Ao iniciar o seu festival de carros, o Senhor Jagannatha faz ver à deusa da fortuna que voltará no dia seguinte. Como ele não retorna, a deusa da fortuna, após aguardar 2 ou 3 dias, começa a sentir-se rejeitada pelo esposo. Naturalmente, ela fica muito zangada, enfeitando-se pomposamente a si mesma e às suas associadas. Ela sai do templo e se coloca em frente ao portão principal. Suas criadas, então, aprisionam todos os principais servos do Senhor Jagannatha, trazendo-os até ela e obrigam-nos a caírem a seus pés de lótus. Ao caírem aos pés de lótus da deusa da fortuna, os servos ficam semi-inconscientes. Eles são castigados e servem de chacotas e falatórios. Ao verem tamanha falta de cabimento manifestada pelas criadas da deusa da fortuna, os associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu cobriram os rostos com as mãos e puseram-se a rir. Swarupa Damodara disse: dentro dos 3 mundos não há nenhum orgulho tão egoísta quanto este. Pelo menos eu jamais vi isso ou ouvi falar disso. Ao sentir-se rejeitada e decepcionada, a mulher, por orgulho egoísta, esquece seus adornos e, cheia de melancolia, senta-se no chão, riscando-o com suas unhas. Fiquei sabendo que essa espécie de orgulho estava presente em Satyabhama, que dentre todas as rainhas de Krishna era a mais orgulhosa. Também tomei conhecimento de que este orgulho estava presente nas gopis de Vrindavana, que são os reservatórios de todas as doçuras transcendentais. Porém, no caso da deusa da fortuna, vejo que há uma forma diferente de orgulho. Ela manifesta suas próprias opulências e chega ao ponto de atacar seu esposo com seus soldados. Significado: após ver o descaramento da deusa da fortuna, a intenção de Swarupa Damodara Goswami foi de informar Sri Chaitanya Mahaprabhu sobre a superexcelência dos romances amorosos das gopis. Portanto, ele disse: meu senhor, jamais passei por algo que se assemelhasse ao comportamento da deusa da fortuna. Às vezes, ficamos sabendo que uma esposa amada fica orgulhosa de sua posição e logo em seguida frustra-se devido a alguma rejeição. Então ela negligencia sua aparência externa, veste-se com roupas sujas e muito melancólica, senta-se no chão, riscando-o com suas unhas. Tomamos conhecimento da existência de semelhante orgulho egoísta em Satyabhama e nas gopis de Vrindavana, mas aqui em Jagannatha Puri, o que se vê na deusa da fortuna é algo completamente diferente. Ela fica muito irada com seu esposo, ataca-o com grande opulência. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: por favor, narra para mim as diversas espécies de orgulho egoísta manifestas em Vrindavana. Swarupa Damodara replicou: o orgulho das gopis assemelha-se a um rio fluindo juntamente com centenas de afluentes. As características e maneiras de amar diferem em cada mulher. Sua ira provocada pelo ciúme também assume diversas qualidades e variedades. Não é possível fazer uma afirmação definitiva sobre as diferentes espécies de ira provocadas pelo ciúme, manifestas pelas gopis, mas alguns princípios podem servir como ponto de referência. Existem 3 classes de mulheres que experimentam ira decorrente do ciúme: mulheres sóbrias, mulheres inquietas e mulheres tanto inquietas quanto sóbrias. Tão logo uma heroína sóbria vê à distância que seu herói se aproxima, ela se levanta para recebê-lo. Ao chegar junto dela, ela imediatamente lhe oferece um lugar para sentar-se. A heroína sóbria não deixa transparecer a ira que está dentro de seu coração e externamente fala palavras doces. Ao ser abraçada pelo amante, ela também retribui o abraço. A heroína sóbria comporta-se com muita simplicidade. Ela deixa guardada em seu coração a ira decorrente de seu ciúme.
mas com palavras meigas e com sorrisos, rechaça as abordagens de seu amante. Entretanto, a heroína inquieta às vezes maltrata seu amante com palavras cruéis, às vezes puxa-lhe a orelha e às vezes prende-o com uma guirlanda de flores. A heroína, que é uma combinação da sobriedade e inquietude, sempre joga com palavras equívocas. Às vezes louva seu amante, às vezes lhe diz blasfêmias e às vezes mostra-se indiferente. Pode-se também classificar as heroínas como enamoradas, intermediárias e descaradas. A heroína enamorada pouco conhece sobre as sutis complexidades da ira decorrente do ciúme. A heroína enamorada simplesmente cobre seu rosto e continua chorando. Ao ouvir doces palavras de seu amado, fica muito satisfeita. Pode-se classificar tanto as heroínas intermediárias quanto as descaradas como sóbrias, inquietas e sóbrias. Não, como sóbrias, inquietas e sóbrias e inquietas ao mesmo tempo. Pode-se classificar mais ainda todas as suas características em 3 divisões. Algumas são muito tagarelas, algumas meigas e algumas equânimes. De acordo com seu caráter específico, cada heroína intensifica o êxtase amoroso de Shri Krishna. Embora algumas das golpes sejam tagarelas, algumas meigas e algumas equânimes, todas elas são transcendentais e sem defeitos. Com suas características ímpares, elas agradam Krishna. Ao ouvir essas descrições, Sri Chaitanya Mahaprabhu sentia felicidade ilimitada e pedia repetidamente a Swarupa Damodara que continuasse falando. Damodara Goswami disse: Krishna é o Senhor de todas as doçuras transcendentais. É Ele quem saboreia as doçuras transcendentais e seu corpo é constituído de bem-aventurança transcendental. Krishna é pleno de amor estático e sempre subordinado ao amor de seus devotos. As golpes entendem muito de amor puro e de interrelacionamentos de doçuras transcendentais. O amor das golpes é inadulterado e perfeito. Por isso, elas dão a Krishna o prazer máximo. Significado: ocorre rasabasa quando alguém se relaciona com Krishna de maneira adulterada. Existem diferentes categorias de rasabasa, de primeira, de segunda e de terceira classes. A palavra rasa quer dizer doçura e abasa quer dizer espectro. Se alguém saboreia uma espécie de doçura e se acrescenta algo mais, isto é uparasa. Se algo é decorrente da doçura original, isto chama-se anurasa. Caso se valorize algo que pouco tem a ver com a doçura original, isto chama-se aparasa. Uparasa, anurasa e aparasa são respectivamente rasabasas de primeira, de segunda e de terceira classes, conforme afirma o Bhakti Rasamrita Sindhu 4.9. Purvan evanusistena vilkala rasa lakshana rasa eva rasabasa rasa gyair anukirtito sishustrito parashascha nurasas cha parasascha te utama madhyama prokta kanistas cheti amikramat. Vou dar uma paradinha aqui para dar algumas explicações até agora. Observem que existe um festival de Ratha Yatra. O festival de Ratha Yatra sai do templo de Jagannatha Puri, segue numa avenida reta, sem curva, sem nada, cheia de jardins dos lados, ainda existem até hoje, e atualmente cheio de lojas comerciais que vendem todas as parafernálias que se usa para adoração. Né? Milhões de pessoas vão a esse festival de Ratha Yatra. O festival de Ratha Yatra consiste em levar a deidade do templo de Jagannatha até o templo de Gundicha. O templo de Gundicha, como eu disse, fica
devem ser uns 3 quilômetros, talvez 4 quilômetros, na mesma avenida. O templo de Jagannatha, se você se põe na avenida, logo que entra saindo de umas vielas, o templo de Jagannatha fica à esquerda. O templo de Gundicha fica nessa mesma linha reta, no centro. Então o Festival de Rata Yatra sai daqui e vai em linha reta até o templo de Gundicha. No templo de Gundicha, o templo de Gundicha representa Vrindavana, cheio de áreas externas e jardins e tudo mais. E o templo de Jagannatha representa Dwarka, onde Krishna está localizado e é adorado com grande opulência. Krishna, na forma de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, sua irmã. E eles saem, cada um em um carro, e vão para lá. Então, eles ficam uma semana lá, e depois tem outro festival do mesmo tamanho, trazendo a deidade de volta. Então, quando a deidade chega lá e não volta logo, então vem toda essa encenação que é chamada de Hera Panchami, que a Lakshmi Devi saindo de Dwarka para ir punir Krishna. Aqui está se falando das raças mais confidenciais. Não está se falando das relações entre homem e mulher. Não está se falando das relações comuns entre homem e mulher. Não está se falando de mulheres comuns. Está se falando da relação da alma suprema com as almas mais próximas dele, as associadas mais próximas dele, que são todas mulheres, nessa dimensão de raça, de Madhurya raça, ou raça conjugal. Não é uma reprodução de uma situação material que a gente conhece, transformada para as deidades. É o contrário disso. Se alguma semelhança existe, essa semelhança que existe acontece por quê? Porque o mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Então, no mundo material, a perversão ocorre muito semelhante, porém com outro tipo de emoção. Não é emoção de amor puro, é uma emoção de egoísmo. Então a palavra egoísmo, usada aqui por Swarupa Damodara é a pessoa mais próxima de Chaitanya Mahaprabhu para falar dos passatempos mais íntimos. Ele é uma alma autorrealizada, pronta para revelar esses passatempos de Madhurya Rasa mais confidenciais. Então, Chaitanya Mahaprabhu está no templo, está nos jardins de Jagannatha Puri, depois do festival de Rata Yatra ter chegado a Gundicha Marjana, ter chegado ao templo de Gundicha, e ali ter ficado a deidade, e a deidade fica lá dentro, e uma semana não sai, e os devotos ficam ao redor esperando a volta dele. Chaitanya Mahaprabhu está fazendo isso. E enquanto ele está fazendo isso, ele visita os jardins, os lagos, tudo isso já foi descrito. Nos jardins, ele tem encontros espetaculares. O Encontro com Ramananda Roy produz um livro, até Chandramukha Swami escreveu um livro sobre esse assunto nas conversas de Chaitanya Mahaprabhu com Ramananda Roy. Ramananda Roy era um governador de estado que foi ver Chaitanya Mahaprabhu. Era uma pessoa, mas era um devoto puro de Krishna. Então ele se encontra com Chaitanya Mahaprabhu nesse estado. Chaitanya Mahaprabhu pede para ele falar, e quando ele fala, Chaitanya Mahaprabhu entra em êxtase, da mesma maneira que está entrando em êxtase aqui, quando Swarupa Damodara conta os passatempos relacionados com Dwarka. Não tem as golpes de Vrindavana. Tem quem? Tem Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, que é a pessoa que acompanha Krishna dentro de toda de Vaikunta para baixo, né? Então, essa relação de Lakshmi Narayana, que é de opulência, de manifestação, está sendo tratada nesse festival de Hera Panchami.
E, paralelo a isso, Swarupa Damodara compara com as gopis, querendo dizer que as gopis têm outro tipo de atitude, e que ele está dizendo que nunca viu uma atitude de Lakshmi, então, de tanta zanga, de prender os servos, todos homens, todos presos. É uma revolução feminista, poderia dizer assim, mas não tem nada a ver com feminismo nem machismo. Isso se refere aos passatempos originais de Krishna, dos quais machismo, feminismo, egoísmo e tudo mais que ocorre dentro desse mundo são reflexos pervertidos. Então, aqui está se tratando de assuntos extremamente confidenciais e de alto nível filosófico. É preciso ler todo o capítulo, mergulhar nos significados de Prabhupada para pescar uma coisa aqui, outra ali. Por exemplo, esse último significado que eu parei ensina algo que a gente muitas vezes fala até entre nós. Isso é Rasabasa. Rasabasa seria Viruda Raha, que você me chamou a atenção no dia do bolo. Você disse assim, hoje a praçada é Viruda Hara, né? Viruda Hara, que é a mistura de sabores que não se combinam. Rasabasa é exatamente Viruda Hara, dentro do conceito de Ayurveda, né? Então, essa é o que não combina. Agora, aqui tem uma informação técnica digna da gente anotar, estudar, guardar para apresentar, que são os três tipos de Rasabasa. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. E Prabhupada entra em detalhes da maneira acadêmica, que nem sempre ele faz. Não é muito o estilo de Prabhupada seguir essa linha didática de apresentar dessa maneira que ele apresenta nesse significado que eu acabei de ler. E eu parei justamente porque é a maneira que eu me identifico como apresentação do conhecimento, uma coisa sistemática que a gente pode aprender baseado como a gente estuda na universidade, nas pós-graduações e tudo mais, a gente estuda dessa maneira que o Prabhupada está apresentando aqui. Então, eu vou ler de novo esse significado para encerrar por aqui. O tema vai continuar, mas eu vou ler de novo esse significado. Para guardar, para apresentar, que são os três tipos de Rasabasa. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. E Prabhupada entra em detalhes da maneira acadêmica, que nem sempre ele faz. Não é muito o estilo de Prabhupada seguir essa linha didática de apresentar dessa maneira que ele apresenta nesse significado que eu acabei de ler. E eu parei justamente porque é a maneira que eu me identifico como apresentação do conhecimento, uma coisa sistemática que a gente pode aprender baseado como a gente estuda na universidade, nas pós-graduações e tudo mais, a gente estuda dessa maneira que o Prabhupada está apresentando aqui. Então, eu vou ler de novo esse significado para encerrar por aqui. O tema vai continuar, mas eu vou ler de novo esse significado. O verso diz assim, o amor das gopis é inadulterado e perfeito. Por isso, elas dão a Krishna o prazer máximo. Swarupa Damodara está dizendo, está comparando a relação de Madhurya Rasa que ocorre em Vrindavana com o que ele está vendo ali que ocorre em Dwarka, querendo dizer, isso aqui não tem nada a ver com Vrindavana. As gopis, sim, são o máximo de amor por Krishna. Aqui não tem isso. Por que ele está dizendo isso? Porque Chaitanya Mahaprabhu está na posição de querer desfrutar, de querer conhecer a maneira que ele é amado por Radha e pelas gopis. Então ele quer conhecer isso. Então ele está nessa posição justamente para conhecer. E agora ele está ouvindo as descrições de alguém que pode explicar para ele o que é que está ocorrendo. Então, aí vem o significado. Ocorre Rasabasa quando alguém se relaciona com Krishna de maneira adulterada. Mistura duas coisas e o resultado não é positivo no final das contas. Existem diferentes categorias de Rasabasa, de primeira, de segunda e de terceira classes.
A palavra rasa quer dizer doçura e abhasa quer dizer espectro. Se alguém saboreia uma espécie de doçura e se acrescenta algo mais, isto é uparasa. Então, uparasa quando tem uma doçura e aumenta esse nível de doçura. Então, essa é a rasa basa de primeira classe, a mistura de primeira classe. Se algo é decorrente da doçura original, isso se chama anurasa. Então, a própria doçura original produz outros efeitos de sabores, de doçuras. Então, isso é anurasa. Caso se valorize algo que pouco tem a ver com a doçura original, isso se chama aparasa. Então, esse aparasa é o que exatamente nós chamamos de rasa abasa. Então, assim, aparasa é quando se acrescenta algo à relação que não tem nada a ver com a doçura original. Tá? Então, uparasa, anurasa e aparasa são, respectivamente, rasa abasas de primeira, segunda e de terceira classe. Quando a gente fala rasa basa, a gente está querendo dizer anurasa. Não, aparasa. Aparasa. A palavra apa é contraditório mesmo. Né? Então, aparasa. Então, tecnicamente, o que nós chamamos de rasa basa, que é a mistura de raças que não se combinam, às vezes as raças se combinam. Chama rasa sandhya. Quando elas se combinam, são chamadas de rasa sandhya, que é simplesmente um aumento do que já existia. Então, essa rasa sandhya, e quando elas não se combinam, então elas são chamadas de aparasa, que é a rasa abasa de terceira classe. Esses são temas muito de pós-graduação. O Chaitanya Charitamrita é uma pós-graduação ao Bhagavatam. O Bhagavatam é pós-graduação ao Bhagavad Gita. Então, o Chaitanya Charitamrita, o estudo do Chaitanya Charitamrita, corresponde ao 4º nível acadêmico de pós-graduação dentro do sistema de educação que nós seguimos. Bhakti Shastra é o primeiro. Bhakti Shastra é o primeiro. Inclui 4 livros básicos. Bhagavad Gita, Sri Upanishad, Upadeshamrita e o Néctar da Devoção, que é o resumo do livro citado aqui, Bhakti Rasamrita Sindhu, onde essas rasa basas são explicadas. O segundo nível já de pós-graduação é Bhakti Vaibhava. Os primeiros 6 cantos do Srimad Bhagavatam são estudados como estamos estudando o Bhakti Shastra. O terceiro nível é Bhaktivedanta, que dá origem ao título de Prabhupada. Bhaktivedanta não é nome de iniciação de Prabhupada, é um título dado a Prabhupada pelos seus irmãos espirituais. Então, Bhaktivedanta Swami. Então, esse título corresponde ao terceiro grau acadêmico, como Bhakti Shastra. Vocês podem usar o nome, se usa mesmo, quando recebem o diploma, podem usar o nome, a sigla BHS, que corresponde a PhD, MS, Master of Science. Né? Então, essas siglas, vocês podem usar o B maiúsculo, o H minúsculo e o S maiúsculo. Corresponde a PhD. Exatamente como Philosophy Degree, que é PhD, que é o P maiúsculo, o H minúsculo e o D maiúsculo. Então é a mesma linha acadêmica. Assim. Então, o que nós estamos vendo aqui é um assunto, além de confidencial, do mais alto nível de conversa. Conversa entre Chaitanya Mahaprabhu, possuído pelo espírito de amor conjugal, ouvindo um especialista em amor conjugal descrever poeticamente o que é o Hera Panchami. Então, é uma conversa assim que a gente tem que correr e ficar quieto, ouvir, tentar entender, para poder se localizar, como a gente deveria sempre fazer em relação ao conhecimento. Ninguém deve se arvorar no conhecimento como se já entendesse tudo, ou como fosse uma coisa muito simplória. Não, todos devem, ao se aproximar
de um evento de conhecimento, a pessoa deve ir pronto para ouvir, para prestar atenção, para assimilar, para deixar entrar. Então ela deve ter um determinado grau de autocontrole e não se arvorar para fazer, como se diz em inglês, a tradução seria os anjos temem onde os tolos se arvoram. Dá para entender? Os anjos temem pisar onde os tolos se sentem inteiramente à vontade. Então, a gente precisa ter esse tipo, ao abordar um livro da categoria do Chaitanya Charitamrita, que é o quarto nível, que é Bhakti Sarvabhauma, ao abordar o Chaitanya Charitamrita, a gente tem que ver o que é que está escrito aqui. Os critérios que eu tenho para entender isso não são suficientes. Os critérios que eu tenho talvez não sejam suficientes. Eu preciso de tempo para saber o que está acontecendo aqui. E assim é com tudo praticamente dentro do movimento Hare Krishna. Então a gente precisa abordar com esse tipo de mentalidade aberta, não com a mentalidade quadradinha que já vem com a caixinha pronta de toda a nossa experiência de vida, de toda a nossa cultura de vida, de tudo que a gente traz, e agora eu quero entender o que está aqui, e aqui são os meus parâmetros de entendimento. Então o que tiver fora desse meu parâmetro, rejeito. O que tiver dentro desse meu parâmetro, aceito. Isso aí não vai funcionar. Não funciona com nenhum conhecimento e não vai funcionar com conhecimento transcendental. Aqui, o Chaitanya Charitamrita nos alerta para isso, né? Pelo comportamento de Chaitanya Mahaprabhu, que pergunta e ouve a resposta. Ele já sabe tudo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque Krishna Katha, os tópicos sobre Krishna, são sempre proveitosos para qualquer pessoa em qualquer nível de autorrealização espiritual. Então eles são proveitosos, ainda que a gente não conceba perfeitamente, simplesmente escutar, deixar entrar, para que seja assimilado, para que assente dentro da nossa memória, dentro da nossa inteligência, que não seja classificado, julgado, categorizado, mas que entre com calma, entre e fique para ver o que é que vai acontecer depois que ele estiver lá dentro. Essa é a conduta apropriada para qualquer conhecimento de natureza transcendental. Ele deve ser dado e discutido entre pessoas dessa natureza, pessoas que descendem dessa linha de sucessão discipular, como é o nosso caso, que o patrono do nosso movimento é exatamente ele, Chaitanya Mahaprabhu. Então é o patrono do nosso movimento, que está se aproximando de uma autoridade no assunto para ouvir falar. Ele só quer ouvir, ele já sabe. Ele podia ficar em silêncio, meditando, lá naqueles jardins que lembram Vrindavana. Ele podia ficar só meditando, mas ele quis fazer o contrário, ele quis perguntar para que Swarupa Damodara respondesse, apresentasse a sua opinião de crítico experiente no assunto, para que essa condição fosse ouvida por todos e que chegasse até o Chaitanya Charitamrita, cruzasse por 5 séculos e chegasse até essa cidade de Campina Grande, no interior da Paraíba, no Nordeste, e a gente pudesse, num dia de domingo como hoje, abrir o livro e ler algo que tem essa origem. Então, esse é o tema que nós estamos acessando, e a atitude para com esse tema é essa que eu estou declarando agora, não é outra. Alguém teria alguma pergunta ou comentário? Essas 3 categorias todas são Viruddhara? Não. Eu apenas usei o exemplo de Viruddhara para apresentar o que é incompatível. Raça abassa é a mistura de raças. Às vezes é raça sandhya, às vezes combina, e às vezes não combina. Quando não combina é a aparassa, a terceira classe. E essa terceira classe é a raça abassa ou
Virudhara, o exemplo de Virudhara dá para compreender isso. São sabores que não combinam, nem para a saúde, nem mesmo dá para... Então, aquela famosa combinação da cozinha. Todo mundo que vai combinar, ou que vai cozinhar, procura saber o que é que combina e o que não combina. E quando vai fazer um cardápio, pergunta o que é que combina e o que é que não combina. Imagine servir uma macarronada e uma farofa, né, com uma farofa de banana, com banana dentro, que é uma delícia. Agora imagine uma farofa com banana. Agora imagine uma farofa assim com um feijão simples, né? Um feijão simples e arroz. Combina, mas não combina com macarrão, com macarronada. Então, rasa basa ou virudhara, nesse caso, aparassa rasa basa, a rasa basa de terceira classe, é como você define como virudhara. Mas as duas primeiras combinam. As duas primeiras combinam, pode ver, a primeira é o uparasa, quando se acrescenta algo à relação. Quando algo é acrescentado. A segunda, não, essa é a segunda, né? A primeira, não, uparasa, se acrescenta algo. Ou então algo surge da própria raça, anurasa, né? A primeira é uparasa, quando alguma coisa é acrescentado. A outra é uma raça decorrente da raça que estava rolando, que é anurasa. E a terceira é aparasa, que não combina. Tá? Mas uma pergunta, por que Prabhupada não tinha o título máximo das categorias que se pode ter? Porque esse título foi dado para ele informalmente. Foi dado para ele assim porque os devotos amavam ele dando aula do Bhagavatam, falando sobre o Bhagavatam, o apego que Prabhupada tinha ao Bhagavatam. Então deram para ele, mas não foi através de um... um nível de... que se usa na universidade quando alguém recebe um título honoris causa. Honoris causa. Os devotos deram sem exame, sem nada. Deram o título para ele porque reconheceram nele. Então pegou, ele aceitou, usou e pronto. Mas o título, quando ele foi iniciado como sannyasi, isso permaneceu, né? Como Swami. Prabhupada, claro, é só ver o Chaitanya Charitamrita e vai ver que o nível de Prabhupada é Bhakti Sarva Bhauma para lá. Né? Deve ter qualquer outro. Prabhupada era inteiramente capacitado para apresentar essa literatura como ele apresentou. Ainda temos tempo? Se quiser, pode fazer sim. Gratidão a sua aula, como sempre, muito esclarecedora, mas, assim, entrando um pouquinho mais, voltando ao assunto do que o senhor falou, eu gostaria de saber se eu entendi. A gente já está aqui estudando vários livros, né, bem práticos, Néctar da Instrução, Néctar da Devoção, onde a gente está recebendo conhecimentos de como, né, se alcançar o Samadhi, Bhakti Yoga, o que a gente tem que limpar, as impressões que a gente tem na mente. Então, assim, a cabeça realmente fica um pouco confusa. Eu sempre me sinto muito confusa quando eu leio alguma coisa que é justamente o oposto das práticas, né, que a gente vem lendo. Então, aqui se falou muito do tal egoísmo. E aí eu estou entendendo, pelo que o senhor falou de tudo aqui, que quando a gente estiver lendo esse tipo de instrução, primeiro a gente tem que se colocar numa posição de humildade para entender que a gente não tem esse conhecimento, para entender o que é esse egoísmo. E segundo, é que a gente não tem que comparar e chegar ao nível mesmo de não comparar as instruções que estão no Néctar da Instrução. Porque lá claramente se fala que esse tipo de sentimento é uma identificação com o ego. E eu sempre me coloco nessa posição. Por que quando eu leio Srimad Bhagavatam eu vejo sábios amaldiçoando outros ou as golpes tendo esse tipo de posicionamento,
Se quando eu leio o Néctar da Instrução me diz que eu não devo agir assim porque eu estou identificada com o meu ego. Então eu sempre fico nessa mental. E pelo que eu estou entendendo do senhor aqui abstraia disso por enquanto. Vai chegar um momento que você vai receber o entendimento místico, não sei, para que você não faça esse nível de comparação. O que o senhor me diz sobre isso? Que é isso mesmo. É isso mesmo. Esse entendimento místico é garantido no Chatushloki do Bhagavad Gita. Krishna diz que dá a inteligência pela qual nós podemos ir a ele. O objetivo é voltar a Krishna. Esse entendimento místico é a inteligência que é doada, que é a clareza mental que a gente vai ter, os insights que a gente vai ter no decorrer da nossa vida, que são todos comprovados por Guru, Shastra e Sadhu. Às vezes a gente tem alguma coisa na cabeça, mas não é comprovado nem pelo mestre espiritual, nem pelo Shastra, nem pelos Sadhus, a associação dos devotos. Então a gente às vezes vai pelo caminho errado. Mas é isso mesmo, tudo que você falou é exatamente isso. A gente tem que ter muita calma, estudar nível por nível. Nós estamos estudando o Néctar da Instrução, que foi escrito posterior a esse todo que está acontecendo aqui, e foi feito para os devotos entenderem como devem se posicionar diante do desafio de autorrealização espiritual. Então eles devem agir dentro da sociedade, a primeira coisa, que para ele poder pregar, para ele poder ser o que ele é, não ser influenciado por pessoas de fora que podem querer fazer lavagem cerebral ou qualquer outra influência mundana, ele deve controlar sua capacidade de falar, sua língua, as demandas da fala, da mente, da língua, dos órgãos, do estômago, dos órgãos genitais. Ele deve ter esse tipo de coisa. Também vai dizer quais são os sintomas, quais são os princípios comportamentais que favorecem o serviço devocional. Vai dizer também quais são aqueles que são desfavoráveis. Depois vai dizer quais são os níveis de relacionamento que nós devemos ter com as pessoas. E o que é que nós devemos apresentar para as pessoas com muita sinceridade. Priti Lakshana. O que é que nós devemos dar para manifestar na relação com as pessoas? Aí vai dizer, né? Dadati, pratigrinati, etc. Então, dar presente, receber presente, dar praçada, receber praçada, e revelar a mente. Revelar a mente não é só dizer, estou aborrecido, eu estou zangado, eu estou ofendido, eu estou sofrido, eu estou sofrendo muito, eu estou com diferentes misérias que vêm das três classes de misérias do mundo material. Não. Revelar a mente também significa, eu estou estudando isso, eu estou aprendendo isso, o que é que você acha disso? Fazer perguntas, isso também é revelar a mente, né? Perguntar como é que eu faço para aplicar este conhecimento e como é que eu posso fazer para ajudar a missão de Prabhupada. Isso é revelar a mente em confiança. E por aí vai, chega a dizer, tão prático o Padeshamrita, que vai até dizer qual é a qualidade do lugar que nós devemos escolher quando vamos viver em algum lugar. Vamos viver, quero comprar um apartamento. Esse apartamento deve estar dentro do conceito do Radha Kunda. Se esse apartamento estiver dentro do conceito do Radha Kunda, eu posso comprar. Se essa casa, se essa fazenda, se essa morada para onde eu vou estiver dentro do conceito do Radha Kunda, eu posso ir. Se não tiver, eu não vou fazer. E não é tão difícil quanto possa parecer teoricamente. Muita gente pensa, eu vou morar no Radha Kunda. Radha Kunda, onde ele existe, lá em Vrindavan. E quando ele chega lá, ele tem grandes dificuldades. São os macacos, são os mendigos, são os brahmanas profissionais, todos eles vêm tirar a paz. Você lembra como nós fomos atacados? O Guru Krishna foi
recebeu a segunda iniciação lá no próprio Radha-kunda. Então, nós fomos para fazer a iniciação e fomos abordados, e na nossa privacidade foi difícil conseguir ficar quieto porque as pessoas incomodam. Então, mas a qualidade do Radha-kunda nunca é perdida. Então ela pode ser transformada para dentro da nossa casa, dentro do nosso apartamento, dentro do nosso quarto, para o altar onde nós construímos, para dentro do nosso coração. E podemos ir em qualquer lugar com aquilo ali. Mas é preciso estar dentro daquela atmosfera conceitual do Radha-kunda. Essa é a forma recomendada pela mesma pessoa que recomenda que a gente pratique yoga e tenha controle sobre tudo que está dentro da linha reta da nossa coluna vertebral, onde ocorre a dinâmica do processo de autorrealização, né? Mente, língua, estômago, órgãos genitais. Então, esse é o processo de yoga mesmo, é a coluna ereta. E o que é que acontece aqui, nessa via principal, nessa avenida? O que é que acontece aqui nessa avenida? Eu tenho que colocar tudo em ordem. São os chakras, são os nadis, que levam os diferentes áreas vitais que estão aqui, e eu preciso deixar tudo isso em ordem, porque onde eu for, eu tenho que ser eu. O primeiro verso diz exatamente isso. Onde eu for, eu tenho que ser eu mesmo. Eu não posso deixar de ser eu. O meu ponto é ser eu. Então, quem eu sou. Então, esse é o ponto. Então, onde eu for, eu tenho que ser eu mesmo. E não é com orgulho, com falso ego. Falso ego não entra nessa situação. É o contrário. É a regulagem do falso ego para que a gente possa ajustar o nosso processo de autorrealização. Você está certo na sua linha de raciocínio. Tá bem? Todas as glórias a Srila Prabhupada.